Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos a mais um encontro do nosso conteúdo, né, da disciplina Relações Familiares e Aprendizagem. Muito bom estar com vocês. Tem sido um tempo profícuo, tem sido um tempo generoso, um tempo bacana de aprendizado tanto para vocês quanto para mim de uma questão tão relevante, tão importante que é a gente trabalhar esse binômio, a família, as relações da família, as relações escolares, a escola, a família, dentro do processo de ensino, de aprendizagem. Hoje a gente vai abarcar bem específico a ideia do ensino e da aprendizagem, e para tal desafio, né, eu não pretendo esgotar o assunto, mas apenas a gente lançar uma luz, lançar uma perspectiva, um olhar sobre essa temática extremamente interessante, que é o ensino e a aprendizagem. Aí eu vou trazer a lume, vou trazer a emergência, né, para a gente pensar juntos, dois teóricos conhecidos de vocês, importantes, mas antes eu quero trabalhar algumas questões, enfim, para a gente refletir e aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos, tá bom? Então vamos lá. De início eu peguei, na verdade, são afresco, né, de Rafael Sanzio, um pintor renascentista, que trabalha e trata da questão da escola, a primeira escola, né, a escola de Atenas. Ele representa a escola de Atenas, é um afresco do século XV, mais ou menos ali, que trata, que reflete a primeira escola, como se fosse lá a escola de o título, né, dessa obra artística é a escola de Atenas. E enfim, entre tantos personagens e tantas coisas interessantes que tem nesse afresco, que é um afresco que está nos aposentos do Papa Júlio II, um dos papas mais que mais influenciaram o Renascimento, vamos colocar assim, né? Um papa que foi realmente um dos padrinhos da Renascença junto com a família dos Médicis, enfim. Isso aí é outro bate-papo para um outro momento. Mas no centro a gente tem duas figuras fundamentais aqui no centro, que são que é Platão aqui à esquerda de quem está vendo, e do lado direito Aristóteles. Os dois grandes filósofos do período clássico grego, né? Período clássico grego porque eles deixaram um legado. E qual foi esse legado? A filosofia, enfim, a arquitetura, a arte, mas sobretudo a ideia de educação, né, gente? Para nós do mundo ocidental, o grande legado é o paidós ou a paideia, a ideia grega de educação, que é o que a gente trabalha no Ocidente. Então, pensar sobre educação é bem interessante, bem importante. Quis trazer uma coisa de fora, um pouquinho de história da arte, que é o que eu trabalho também em outros lugares, para a gente poder perceber a importância do ambiente escolar. Repara que é um ambiente interdisciplinar, olha quanta gente está ali, né? Tem tantas pessoas com livros na mão, escrevendo coisas, anotando coisas, e esse é o ambiente escolar, esse é o ambiente acadêmico. Daí a palavrinha academia, ela surge exatamente dessa escola, né, da escola que Platão cria, que é a academia, e aí vem essa ideia de ambiente acadêmico, de ensino, de estudo, de universidade, enfim. Então eu quero pensar um pouco mais profundamente com vocês dentro dessa perspectiva de ensino e de aprendizagem. Como é que é o processo, né? Como é que se dá, como é que ele ocorre? Em relação à dinâmica de ensino e aprendizagem, teóricos têm apresentado aí onde eu quero chegar, que o ser humano pode ser cada vez mais influenciado pelo meio em que vive, sem dúvida.
no meio em que vive é muito importante. É claro que ele não é determinante, tá, pessoal? Eu fico um pouco preocupado com algumas questões, não, porque enfim, esse determinado educando, esse determinado indivíduo, ele vive nesse meio, ele vai ser isso, não. Mas o meio influencia, sim. Eu não posso ser leviano ou muito menos ser superficial na minha análise e de pensar que o meio não vai influenciar o processo de aprendizagem do indivíduo. E aí eu coloquei algumas questões, alguns aspectos, por exemplo, esse meio, né, de influência pode ser as questões econômicas, questões sociais, questões políticas, questões religiosas, por que não? Por que não? E, sobretudo, questões culturais têm contribuído para o seu desenvolvimento, para incrementar ou não o processo de ensino e aprendizagem. Eu gosto muito de pensar o aspecto cultural, viu, gente? Eu já comentei isso com vocês aqui. Tudo que vocês forem estudar, primeiro não comprem o pacote de ninguém. Ou seja, o que é não comprar o pacote? É não aceitar tudo que se fala. Ah, eu li esse livro, professor, estou encantado, estou encantada. Bacana, leia tudo, leia tudo, isso é importante. Até do que você não gosta, é importante se ler, para que você tenha uma ideia cada vez mais ampliada sobre determinado assunto, determinado aspecto. Mas não aceite tudo, não aceite tudo. É importante que seja desenvolvido cada vez mais em nós essa ideia de espírito crítico, né? Isso é fundamental, tá bom, pessoal? Então, assim, os aspectos sociais, econômicos e políticos, a religião e, sobretudo, a cultura, como influencia? Eu já disse a vocês, quando a gente for estudar qualquer aspecto, qualquer temática, eu preciso ter a ideia sempre de uma cronologia. Por que uma ideia cronológica, uma ideia temporal? Porque à medida que o tempo passa, os conceitos e a visão de mundo vai mudar. Isso é fato. Está sempre mudando, pessoal. Sempre mudando. Me perguntaram esses dias, não sei se eu falei com vocês, se eu falei, vocês me perdoem aqui, estou ficando velhinho para repetir as coisas, então dá uma colher de chá aqui pro velhinho. Mas perguntaram, olha, o coronavírus, essa coisa dessa pandemia mundial, mudou o mundo? Não, o mundo está sempre em mudança. Agora, há algumas coisas, alguns eventos, episódios que acontecem no mundo que eles aceleram essa mudança. Uma guerra, uma, uma revolução social e uma pandemia. Uma pandemia muda as pessoas. Então, processos que estavam em curso, eles são acelerados, né? Eles vão acontecer de modo mais rápido por causa de eventos como esse que eu falei, uma guerra, enfim, uma guerra mundial, por exemplo, né? Então, o que acontece? Os aspectos históricos são relevantes demais, junto com os aspectos culturais. E aí é importante ter um mapa para saber de onde eu estou falando. Tá, opa, por isso que sempre que você for estudar qualquer assunto, tenha sempre na mão uma ideia cronológica, ou seja, uma ideia de tempo, e um mapa para você saber de onde você está falando. Porque dependendo de onde você esteja falando, você vai ter um aspecto cultural diferente. Tá bom? Então, essas questões que eu coloquei, esses aspectos, essas assertivas, enfim, elas vão influenciar o processo de ensino e aprendizagem sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então, eu coloquei aqui que esse ensino e aprendizagem é um processo pedagógico. Esqueci de sublinhar ali, mas tudo bem, olha lá, é um processo pedagógico, é um processo. Deixa eu ver se aparece, eu consigo botar aqui. Aqui, apareceu. Não. Eu não estou conseguindo colocar para aparecer o cursor, porque eu faço a configuração aqui por causa do programa que eu estou utilizando, e às vezes aparece ou não, mas enfim. É um processo, essa questão do ensino e aprendizagem é um processo pedagógico, é contínuo, ou seja, não para, é recíproco, claro, que leva o indivíduo a assimilar
e além de assimilar, uma esponjazinha, né, entender e colocar em prática aquilo que lhe é ensinado, sem dúvida. Então esse processo de aprendizagem, ele está, como eu coloquei aqui, ó, relacionado a questões interpessoais, tá? Questões interpessoais e... não está aparecendo o cursor, que pena. Interpessoais e questões educacionais, as relações educacionais, tá? Você perceba que elas estão interagindo entre elas ali, tá vendo? Os três círculos que eu coloquei ali, eles interagem, relações interpessoais e as relações educacionais, claro, e é um processo contínuo. Então, essa relação ensino-aprendizagem, esse processo de ensino de aprendizagem, ele vai estar centrado no educando, claro, mas uma coisa que, pessoal, eu preciso dizer para vocês, não exclui a responsabilidade do educador no processo. Eu vejo muita gente boa trazendo à tona algumas questões. Não, o educando, ele tem seu aprendizado sozinho, ele, né, ele constrói seu conhecimento. Claro, claro, mas ele precisa construir esse conhecimento a partir de uma diretiva, a partir de um pai dós, olha, a partir de um pedagogo. O que é o pedagogo? É aquele que conduz, olha o termo grego. Então a gente tem que mudar, tá certo? Paidós, né, que daí vem a pedagogia, é aquele que conduz, aquele que pega pela mão. A ideia grega de que, enfim, os filósofos, por isso que eu coloquei lá o quadro do Rafael Sanzio, pegavam as crianças e pela mão e as conduzia até a escola de Atenas, ok? Então eu preciso ter responsabilidade enquanto educador, enquanto professor. Eu preciso chegar na sala de aula, eu já falei isso para vocês, mas eu preciso bater nessa tecla para ser bem incisivo. Ele tem que ter responsabilidade. Ah, não, o educando é maravilhoso, ele constrói conhecimento sozinho. Não, não constrói sozinho. Sozinho apenas. Ele precisa interagir. Tá aí, ó, o que a gente falou antes. Uma relação interpessoal, interescolar, relações escolares que acontece, que elas vão sendo geradas e criadas, tá bom? Então, olha lá, educando, mas não exclui o educador e dá ênfase tanto ao método quanto ao conteúdo, claro. E aí é onde eu quero pensar com vocês alguns teóricos sobre isso, para a gente ir juntos, porque o conteúdo, claro que é importante, mas não adianta só pensar o conteúdo. Como é que eu vou passar esse conteúdo? Uma coisa é você estar dando uma aula para adultos, tá certo? Que é o nosso caso aqui, né? Outra coisa é você dar aula para o ensino infantil. Você precisa ter, embora a pedagogia seja a mesma, no sentido mais amplo da palavra, mas a didática tem que ser diferente. A didática precisa ser diferente, senão você não vai alcançar o objetivo. É ou não é? Tá bom, pessoal? Então, isso precisa ficar bem claro na cabecinha de vocês, tá bom? O método de ensino e aprendizagem vai estar relacionado à questão do educando, principalmente focado no educando, mas com a coparticipação do educador, né? E colocando a ênfase no método, tanto no método quanto no conteúdo, tá bom? Então, esse processo ele vai compreende a organização e a influência do ambiente de aprendizagem. Lembra que eu falei para vocês, esse ambiente, gente, entenda o ambiente como algo mais amplo, como algo mais macro, não apenas um ambiente de sala de aula. O ambiente macro, coisas externas que podem influenciar o meu processo de aprendizagem e de ensino, tá bom? Então, desse modo, compreende-se como o desenvolvimento da aprendizagem, ela ocorre em consonância a muitos fatores, que eu coloquei lá, sociais, econômicos, religiosos, entre os quais ambientes psicológicos e familiares. Por que não? Claro, claro. Os ambientes, a ideia de um ambiente psicológico, como aquela criança se comporta, isso é muito importante, é muito especial. E a questão familiar, né? As relações familiares, tá bom? E aí, pensando sobre isso, eu trouxe dois teóricos conhecidos de vocês, certamente,
mas para a gente pensar um pouquinho mais do que eles refletiam acerca desse processo de ensino-aprendizagem, do que eles falavam, do que eles abarcavam e discutiam. Eu penso que pode enriquecer bastante o nosso conteúdo e a gente aprofundar um pouquinho a ideia de ensino e aprendizagem. Então, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, dessa ideia do ensino, da aprendizagem e dos ambientes, né, os fatores que podem influenciar esse processo, a gente tem o bielorrusso, né, Lev Vygotsky, e o suíço Jean Piaget. O suíço Piaget é muito utilizado, né, muito no Brasil também, o Vygotsky também, mas em alguns lugares que eu já trabalhei, a, a ideia pedagógica é muito da corrente de Piaget, né? Então esses indivíduos eles abordam e pensam, né, se comportam, eles vão analisar isso, como os indivíduos eles se comportam e pensam nas diferentes fases da vida. É bem interessante a gente pensar sobre eles. E aí, olha que legal, eu coloquei uma figura aí pra gente pensar um pouquinho juntos. Isso aqui é o bacana, gente. Eu penso que isso é o mais enriquecedor de um processo de ensino-aprendizagem e num aspecto mais holístico, mais amplo, a ideia do ensino, a ideia da educação. Que embora haja diferenças, né, entre eles, esses dois teóricos, eles se harmonizam, né, eles coadunam em certos pontos de vista. Tanto Piaget quanto Vygotsky, eles argumentam o pensamento de que a criança não é um adulto em miniatura. Então, olha que interessante. Por isso que eu coloquei a figurinha aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não estou conseguindo colocar o cursor como eu queria, mas enfim. Perceba aí, eu tenho duas figuras, né, dois indivíduos que pensam diferentes, tá? Tem ideias diferentes. Olha lá, um laranja e outro amarelinho, mas que nessas diferenças eu tenho pontos de tangência, pontos de toque que são importantes, que coadunam, né, que harmonizam, que é o pontinho que está ali azul, se dissesse assim. Então, é isso que eu quero pensar um pouco com vocês. Viu que bacana a gente ler tudo, embora a gente tenha diferenças de pensamentos, diferenças até ideológicas, cuidado com isso. Não deixe você se tornar apenas um ideólogo. Não, eu costumo dizer que a eterna busca pela liberdade também é uma prisão. Então a gente precisa ampliar os nossos pensamentos para a gente perceber e entender melhor do que a gente está falando. E aí para isso, para entender melhor, mais profundamente, mais com maior amplitude, olha que interessante, mais profundo, mas com maior amplitude, eu preciso ler tudo e saber tudo. Então por isso que eu trouxe esses dois caras, que eu acho que são bem relevantes, eles tratam uma questão muito interessante, que é a educação infantil, e é uma coisa muito recente, viu gente? Isso é século XIX, até o século XVIII, na Europa, se via as crianças como pequenos adultos. Por isso está aí, ó. Rousseau escreveu sobre isso, né? Que a criança, ela, antes de ser um homem, no sentido lato da coisa, né? Um ser humano, ela, com responsabilidade de adulto, eu tenho que olhar ela como criança. Né? Até o século XVIII, como eu estou falando para vocês, 1700 e pouquinho, criança era vista como um pequeno adulto e vida que segue. Em todos os aspectos da vida, trabalho, questão de sexo, questão educacional. Então olha que interessante. Tá? Para a gente pensar que é uma coisa muito recente. Essa coisa da educação infantil, da ideia da infância, a ideia da primeira infância. Isso não tem tanto tempo, gente. Em termos históricos, são 200 anos. Tá? Isso é muito pouco, né, em termos históricos. Então, uma das coisas que esses caras vão trabalhar, né, tanto Piaget quanto o Vygotsky, é isso. É entender que a criança não é um pequeno adulto. Eles coadunam nesse pensamento, né, eles concordam, harmonizam. Quem foi o Lev Vygotsky? Foi um psicólogo bielorrusso,
ele do início do 19, do 20, início do século 20. Ele nasceu no 19, 1800, no finalzinho do século 19, ele nasceu em 1890 e pouquinho. Então foi um importante pensador e pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações. Olha que bacana, que assim, maravilhoso. Ele perceber que o desenvolvimento, a noção de desenvolvimento infantil, ele ocorre linkado à questão de interação. Das interações, que interações são essas, professor? As interações sociais e condições de vida. Ou seja, olha o que o Vygotsky está dizendo, olha, não é só um ambiente escolar, aqui a criança vem e ela absorve tudo aqui. Não, existem coisas além, coisas mais profundas, e as coisas externas elas vão influenciar, elas vão afetar a questão da criança aqui, da aprendizagem dela. Então ele funda a chamada psicologia histórico-cultural, tem outros nomes, só separei dois aqui. Ele era psicólogo também, né? Como eu coloquei aqui, não deixa de ser um educador, mas a essência, né, dele. Uma coisa que é interessante, pessoal, até ali década de 30, década de 40 do século passado, 1930, principalmente até 1930, você tinha muito uma ideia eclética de formação, né? Então o indivíduo ele era médico, advogado, bibliotecário, ele era linguista, ele era uma série de coisas. Ele não era específico, né? Essa ideia de especificidade. Eu vou dar um exemplo da medicina que fica bem claro, né? Hoje a gente tem o ortopedista do joelho, médico ortopedista, ele é ortopedista, mas ele é especialista em joelho, ele não trata ombro. Olha que interessante, né? Cada vez mais essa especificidade, e isso abarca todo o conhecimento, gente, né? Minha formação é em teologia, em engenharia e em história, então é muito engraçado. Às vezes as pessoas falam, você é historiador, né? E aí quer que eu saiba da história do, sei lá, do Oriente, da China, não sei, não é minha especialidade, tá certo? Então, mas naquela época tinha muito essa ideia do eclético, né? O eclético era algo. Então você vai ver que os grandes intelectuais, boa parte deles eram médicos, o cara estava escrevendo sobre teologia. Então, a questão da interação social e da condição de vida, isso aí é de um pioneirismo incrível do Vygotsky, tá? Por isso que ele funda essa escola, né, de psicologia, que é a escola histórico-cultural ou interativista, sociocultural. Olha que legal. Então, para o Vygotsky, a cultura é muito importante no processo. Eu preciso colocar a cultura como um dos fatores primordiais no processo de aprendizagem, tá, de ensino. Preciso colocar essa pitada, né, esse elemento nesse tempero. E ele trabalhou a ideia, então, que eu acabei de dizer, a cultura se integra ao homem pela atividade cerebral, tá? Estimulada pela interação entre os parceiros sociais, que é mediada pela linguagem. Então a linguagem para ele é muito importante, tá? Então para o Vygotsky a ideia de interação, a ideia da aprendizagem, do ensino, ele perpassa por aspectos culturais. E a linguagem seria o vetor propulsor de todo esse processo, tá bom? O outro é o Piaget, psicólogo e filósofo suíço, né? Conhecido por seu trabalho, pioneiro no campo da inteligência infantil. Olha que legal. Piaget passou grande parte, né, da carreira profissional dele interagindo com crianças e estudando o seu processo de raciocínio. Isso era assim, gente, era de um pioneirismo incrível. Na época, não ficou aquilo que eu disse para vocês, não se pensava sobre isso, não se criança era um pequeno adulto ainda, e eles vão de encontro, né? Eles vão chocando contra isso, contra essa ideia de mostrar, não, criança é um ser, ele não é um pequeno adulto, não, ele tem a característica própria. A ideia da educação infantil, a ideia de como a infância ela precisa ser trabalhada e tratada. Como é que ele pensa? Como é que é o raciocínio de uma criança? Bem, seus estudos tiveram um grande impacto sobre o campo da psicologia e
para nós, educadores da pedagogia. Piaget desenvolveu diversos campos de estudos científicos, a psicologia do desenvolvimento, a teoria cognitiva, e que veio a ser chamada de epistemologia genética, ou seja, eu saber como é que o processo do conhecimento, né, que a epistemologia é isso, ele se dá, ele acontece a partir da genética, a partir dos genes, a partir da questão familiar, hereditária. Olha que interessante. O cerne da pesquisa sublinha que, ao observarmos cuidadosamente a maneira com que o conhecimento se desenvolve nas crianças, podemos entender melhor a natureza do conhecimento humano. Claro, sem dúvida. A partir de observar como a criança se comporta, como se dá o processo de ensino-aprendizagem para ela, eu consigo, no modo mais ampliado, perceber como o ser humano não atua, mas como ele percebe, né? Como ele compreende o conhecimento, como ele recebe isso. Então, ambos são teóricos que trabalham então essa questão da interação, tá certo? Mas não só da interação, a questão da cultura e a questão entendendo a criança como não um adulto, mas um ser que está sendo trabalhado, é um educando que tem características próprias, tá bom? Ambos os intelectuais, tanto Piaget quanto o próprio Vygotsky, perceberam o desenvolvimento da criança com um olhar não acontecendo de forma automática, que bacana, ou seja, é um processo de aprendizagem, não é estético, ou melhor, não é estático, muito menos mecânico, mas dinâmico. É um processo de aprendizagem que é um processo dinâmico, ou seja, ele não está engessado, ele está sendo modificado o tempo inteiro. É ativo, é algo que acontece, é algo vivo, é algo que não vai ficar parado. Olha que bacana isso, né? É algo que está sendo gerado dentro do educando, dentro da criança, e ele vai num processo de geracional de conhecimento. Aquilo que eu falei para vocês, o educando, ele está dentro dele, né? Esse processo de aprendizagem. De novo, mas eu não posso me abster da minha responsabilidade enquanto educador. Então é um processo contínuo, como eu tinha falado, que ocorre durante toda a vida do indivíduo. Então, assim, é um processo contínuo que ocorre durante a existência da pessoa, tá? É importante a gente pensar que para o conhecimento e para o processo de aprendizagem ele não ser estático, o tempo inteiro eu estou sendo uma esponjinha, né? Eu estou absorvendo conhecimento. E aí, olha que legal, não apenas nos ambientes formais dos bancos escolares, por exemplo, mas na rua, numa reunião familiar, num meu ambiente familiar. E aí tem tudo a ver com o que a gente está tratando e trabalhando, né, gente? Sendo mais detido dentro desse aspecto de ensino-aprendizagem, pensando em como o Piaget entendia determinadas coisas, e sobretudo esse aspecto do ensino e da aprendizagem, eu quero me ater a ele aqui agora, para depois a gente ir para o Vygotsky. A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento, olha, questão comportamental aí, adquirida através da experiência construída por fatores emocionais, ok? Gente, isso estou falando de década de 20 aí, pessoal. Estou falando de quase 100 anos atrás, né? Um pouquinho antes, década de 20. Já. Então, olha que interessante como o Piaget estava à frente do seu tempo, né? Que esse processo, então, de aprendizagem está linkado, né? Essa questão emocional. E a gente hoje, vivendo essa pandemia, como as nossas crianças estão sendo afetadas com isso. Isso aí vai produzir muitas dissertações de mestrado e muitas teses de doutorado em educação aí nos próximos anos. Eu tenho um filho, né, na idade
educação infantil e uma bebezinha. Então, esse tempo de pandemia, a gente tem observado mudanças de comportamento neles, nos amiguinhos dele da escola. Eles estão desde março, né, pelo virtual, como a gente está aqui. Se para nós adultos já é um pouco complicado e um pouco diferente, né? Você imagina para a criança, né? Então, olha que o Piaget está tratando dessa questão da aprendizagem, pensando em fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aí entenda os ambientais e os ambientes externos, né? Não apenas o ambiente escolar. Então, Piaget vai o quê? Vai acentuar que o indivíduo está constantemente interagindo com o meio e dessa interação resulta uma mudança contínua, né? Qual ele denominou de adaptação. O processo de adaptação se constitui por dois outros processos, a assimilação e a acomodação. Então, você perceba comigo que o que o Piaget está fazendo? Ele está sistematizando a ideia do ensino e da aprendizagem e está não compartimentalizando nem hierarquizando, mas exatamente construindo numa leitura de pensamento, de ideias, de que o processo de aprendizagem, processo de ensino, ele precisa estar atento a esses aspectos, o aspecto da adaptação, o aspecto da assimilação e o aspecto da acomodação. O que aquele conhecimento ele fez? Ele dentro do educando, né? Já o Vygotsky, ele vai dizer, vai trabalhar essa questão da assimilação, se constitui na apropriação de conhecimentos e habilidades, enquanto que a acomodação reorganiza e modifica os esquemas assimilados anteriormente, ajustando-os a novas experiências. Perdão, deixa eu só repetir isso aqui para ficar mais claro em vocês. O que o próprio Piaget dizia sobre isso, né? Que esse processo de assimilação, coloquei a fotinha do Vygotsky aí, mas a gente ainda, porque abaixo vai estar o Vygotsky, mas falando ainda do Piaget, esse processo, como eu falei, de adaptação, assimilação e acomodação, ele se dá de que maneira? A assimilação vai se constituir na apropriação de conhecimentos e habilidades, enquanto a acomodação, ela reorganiza e modifica os esquemas assimilados anteriormente, ajustando-os a cada nova experiência. O que quer dizer com isso? Ou seja, a cada nova experiência que o ambiente externo está gerando no indivíduo, aquele processo de assimilação anterior, ele vai sendo reorganizado, ele vai sendo... Isso que é importante, gente, isso é muito importante. Não é eu jogar fora o que eu já aprendi, não. Vamos readaptar, vamos olhar com uma nova perspectiva, tá? Isso é muito importante, porque cada vez mais a gente hoje vive a ideia do controle de informações, né? Teve um determinado momento da história que a terra, a propriedade era o bem mais importante, né? Era que quem detinha bens era alguém poderoso. A gente está numa fase que depois foi as máquinas, né? Quem era um industrial, quem tinha o poder sobre os bens de produção era alguém que estava na elite. Hoje em dia, quem está na elite é quem detém informação, né? Hoje a gente vive essa guerra de informações, as chamadas fake news, notícias falsas e etc. E a gente precisa se adaptar. A gente precisa estar... A minha geração, né, que é um pouquinho mais velha, eu já estou com 40, na fase dos 40 anos, ela tem algumas dificuldades, né, tão interativa e afeita, né, ao processo tecnológico. Então a gente vai se adaptando, vai crescendo juntos, vai vendo como é que faz. É isso que Piaget está dizendo. Enquanto Piaget ele buscava na questão de como se constrói o conhecimento e como essa construção no processo de ensino de aprendizagem ele era feito na mente do indivíduo,
Aí está o Vygotsky, está aí na fotinha, na imagem, né? É o Vygotsky que estava interessado em como fatores sociais e culturais, isso que é importante entender. O Vygotsky ele traz a ideia da cultura, eles influenciam o desenvolvimento intelectual, valorizando sempre o papel do ambiente social para o desenvolvimento da aprendizagem. Então entenda aí ambiente social, pessoal, o ambiente familiar. Tem tudo a ver com o que a gente está tratando nessa disciplina, relações familiares. Então perceba que esses teóricos, que esses dois intelectuais, doutrinadores da educação, eles vão norteando, né, e vão sistematizando a ideia de como o processo de ensino e aprendizagem ele vai se dando, vai acontecendo. Né? Piaget vai dizer que a aprendizagem ocorre por meio da interação do indivíduo com outros objetos da realidade, ou seja, o tempo inteiro ele está aprendendo, está interagindo. A aprendizagem acontece a partir desse processo de interação e que esta interação vai gerar o desenvolvimento de esquemas mentais. Aí aborda comportamentos, a ideia de assimilação, a ideia que a gente falou da adaptação. Já o Vygotsky ele destaca o conceito da mediação no processo de aprendizagem das crianças, realizado sempre por um adulto. A ideia do pai dói, gente, a ideia do pedagogo, aquele que está conduzindo. Essa mediação que o Vygotsky ele fala está relacionada a um conceito que ele elabora, que é a zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal, o ZDP, isto é, a criança ela precisa ser mediada por alguém para que pouco a pouco ela consiga desenvolver e resolver seus problemas de modo independente, chegando assim ao nível de desenvolvimento real, que é o NDR. Olha que interessante, você perceba que ambos tinham pensamentos distintos, mas que ao mesmo tempo esses pensamentos distintos se tocavam, tangenciavam, sobretudo na vertente de entender que o aprendizado da criança é um processo de construção baseado em uma série de coisas, não apenas da questão do banco escolar. Então, olha que interessante, desse modo a aprendizagem ela pode ser encarada como um processo dinâmico, sem dúvida. Não é um processo engessado, gente. No qual o educando se coloca em um papel ativo, sim, mas ao mesmo tempo ele é conduzido por alguém. Nesse sentido, eu concordo com o Vygotsky, eu penso que parece-me que Vygotsky ele tá colocando essa questão da relevância do educador nesse processo. Né? O educando ele não é deixado sozinho, ao acaso. Claro que ele vai construindo também, mas é importante a figura do mediador. Então, esse é um processo dinâmico, em constante interação, em um envolvimento com o grupo no qual está inserido, sem dúvida. Esse processo dos ambientes que eu falei para vocês, de fatores sociais, religiosos, culturais, está diretamente relacionado com o grupo que o indivíduo ele vive. Então, desse modo, a gente vai perceber o quê? Que por meio do pensamento desses dois teóricos, tanto Piaget quanto o Vygotsky, a gente percebe a clara ideia, né, a noção de que a variedade de fatores, essa diversidade de fatores, ela atua no processo de desenvolvimento. Não é apenas algo pontual, pessoal. Essa interdisciplinaridade, a ideia da interrelacionalidade, né, relações familiares, relações religiosas, enfim, no ambiente de religião, quaisquer que seja, ele vai estar imbricado, vai estar articulado, né, vai estar ligado a essa ideia do ensino, da aprendizagem, do desenvolvimento ou não. Então, né, tanto do ensino quanto da aprendizagem, que ele está dizendo aqui, do processo de desenvolvimento, bem como de aprendizagem, que reverbera no rendimento escolar do estudante, sem dúvida. Sem dúvida. Em um aspecto mais detido, aí, mais, né, para o nosso lado,
pode se caracterizar o ambiente escolar e familiar no qual o educando está inserido, pode interferir no desempenho do educando. Então, a Rosa Maria Correia, que é uma educadora, se não me engano, da USP, ela tem alguns livros interessantes, até coloquei nas referências para vocês acho que dois dela. Ela diz que as diferenças, né, no aprender dizem respeito à hereditariedade, ao gênero, à cultura e ao ritmo do processo de aprendizagem. Eu não quero apenas engessar. O que a Rosa Maria está querendo dizer é que envolve esse processo, envolve essas questões, tá? Culturais, o ritmo de aprendizagem. Então a gente percebe que as experiências familiares aliadas ao trabalho escolar, e aí para a gente, né, buscando para a nossa disciplina, para o que a gente está tratando, é que as experiências familiares aliadas, né, juntas ao trabalho escolar, resultam em uma melhoria da eficácia e da eficiência em relação ao nível de aprendizagem e, consequentemente, do rendimento escolar. Sem dúvida, é importantíssimo a gente colocar isso em pauta, isso em foco, para que a gente, a partir dessa percepção, a gente consiga calibrar, né? É, é como se, eu imagino, pessoal, como se a gente estivesse guiando um veículo, uma aeronave, um carro, até uma bicicleta. Eu preciso ter as noções ali do que eu estou trabalhando. E a partir desse conjunto ferramental que eu tenho, do ambiente que está vinculado ao processo, né, de ensino de aprendizagem, eu perceber onde eu posso mexer, o que eu posso trabalhar. Olha, aquele aluno ali não está legal, tem alguma questão familiar. A gente podia encaminhá-lo para o setor de psicologia, enfim, da escola, de um assistente social, para saber o que a gente pode ajudar, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode calibrar. Não é simplesmente pensar apenas no ambiente de sala de aula, mas no ambiente além disso, né? Uma visão além disso. Que o fim, o objetivo que a gente pensa é sempre no rendimento escolar, né, do educando, o crescimento dele, o desenvolvimento dele. Então, os meios de vida, de estudo, por onde circulam os aprendizes, né, os educandos, são tão importantes quanto as atividades educacionais que abrigam, né, sua influência. Deve-se ao fato de que eles são desigualmente motivadores, diferentemente estimulantes e mais ou menos propícios à aprendizagem significativa. Ou seja, gente, pensar os meios de vida, e aí entenda a escola e família, puxando mais especificamente para o nosso caso, estão diretamente linkados ao desenvolvimento, à aprendizagem significativa ou não. Né? A cultura da instituição, da família e da sociedade é igualmente um fator de ensino. Eu trouxe esses aqui das referências, né? Eu trouxe esses dois teóricos, a gente pensou um pouquinho bem, de forma bem, como é que eu posso explicar, de maneira bem contundente em aspectos de teoria, só para a gente embasar melhor, né, a ideia de que a gente tem da importância das relações familiares e das relações escolares dentro desse processo de ensino e de aprendizagem, para que a gente consiga desenvolver cada vez mais os nossos educandos, para que a gente tenha indivíduos, eu tenho batido nessa tecla, que sejam agentes transformadores, né, do bem da sociedade, que eles interajam, que eles sejam pessoas melhores, não apenas excelentes acadêmicos ou excelentes médicos, engenheiros, professores, não. Sejam pessoas melhores, né, que interajam na sociedade, que busquem se desenvolver num aspecto mais amplo, mais lato possível, para que a gente tenha efetivamente um desenvolvimento pleno
desse educando, né? Ele sendo alguém importante, sobretudo para ele mesmo, nesse processo, mas também que com certeza vai reverberar na sociedade. Tá bom? Esse então foi o nosso bate-papo de hoje. A gente pensar um pouquinho sobre ensino e aprendizagem nesse contexto das questões escolares, questões familiares e a gente ratificando, né, que os ambientes externos eles são importantes e para isso a gente trouxe à baila esses dois teóricos que vocês conhecem bem, que é o Vygotsky e o Piaget, para apenas ratificar, como eu disse, essa ideia da importância e da relevância dos ambientes externos, tá bom? Que aí abarca a nossa disciplina. Um grande abraço para vocês, até uma próxima, tá bom?